Palmeiras anunciou a contratação de Felipe Anderson, grande reforço para a sequência da temporada, que chega só no meio do ano, na reta final do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil. E nesse vídeo eu vou te mostrar como o meio-campista pode ser encaixado no time treinado pelo Abel Ferreira. Bom, no campinho a gente tem aí uma possível formação do Palmeiras, né, para a temporada, ou como o Palmeiras já jogou em algumas outras ocasiões, com uma linha de 3 zagueiros, né, um sistema que o Abel adotou na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado e utilizou algumas vezes já dentro dessa temporada, com o Marcos Rocha sendo um desses 3 zagueiros, o Murilo e o Gustavo Gomes. Dentro desse desenho da linha defensiva mais especificamente, o Abel pode promover alguma variação, como ter, por exemplo, o Piquerez sendo um desses 3 zagueiros, foi assim na final do Campeonato Paulista, por exemplo, ou também ter uma linha de 4 defensores, com o Murilo e o Gustavo Gomes numa dupla, e o Rocha sendo um lateral direito, ou até mesmo o Mike sendo um lateral direito. O Abel já desenhou o Palmeiras dessa forma em algumas ocasiões, embora agora pareça, né, uma impressão apenas, que há uma tendência do Palmeiras repetir mais vezes essa formação com 3 jogadores atrás. Independentemente de uma linha de 3, de 5 ou de 4 para se defender, o Palmeiras sempre tem 2 homens à frente dessa defesa, dessa zaga, uma dupla de meio campo, que pode ser formada por Aníbal e Zé Rafael, Aníbal e Rios, ou Zé Rafael e Rios, como foi na temporada passada. Parece, né, a tendência nesse momento é de que o Aníbal seja de fato titular nessa primeira função, foi contratado para isso, um jogador que o Palmeiras não teve no ano passado e que se adaptou muito bem e rapidamente ao Palmeiras, né, um jogador para varrer essa frente da área e fazer isso com muita qualidade, né, agregando em desarmes, vitória nos duelos, muita vitalidade sem a bola. E ao lado dele, neste primeiro momento, daqui até o Felipe Anderson chegar tem ainda um bom período, o Richard Rios tem se destacado um pouco mais, jogador de muito controle com a bola nos pés e de boa qualidade na chegada à frente. Mas não dá pra gente descartar, é óbvio, o Zé Rafael nessa disputa, né? Então ele e o Richard Rios aqui, os dois brigando, podendo até se alternar nessa posição à frente da defesa. Na direita, o Palmeiras tem o Mike como essa opção para ala, né? É um jogador que tem sido bastante irregular nos últimos tempos. E no banco tem o Garcia, que pode fazer essa função, o Marcos Rocha um pouco menos, mais um terceiro zagueiro mesmo. Mas se naquela ideia de inverter o eixo, como eu disse na final do Campeonato Estadual, o Abel optar por ter o Piquerez como um zagueiro, o Lázaro pode fazer a ala do outro lado, por exemplo. O Mike pode ser um lateral numa linha de 4. Em uma própria linha de 4, o Mike pode acabar saindo do time em um momento ou outro, para o Marcos Rocha fazer essa função de lateral de fato e algum outro jogador abrir o campo, como o Luiz Guilherme, como o Estevão, como o próprio Lázaro, enfim, opções aí que o Palmeiras tem. Em um primeiro momento, dentro desse sistema, o Felipe Anderson poderia entrar aqui numa disputa, né, de vaga com o Rafael Veiga, podendo ser um jogador para atuar na vaga dele ou até mesmo junto com o Rafael Veiga, porque esse desenho que a gente tem aqui vai se desfazer, pelo menos do ponto de vista da dupla de ataque, com essa configuração. O Endrick vai embora, não vai coincidir o momento dele no Palmeiras com o Felipe Anderson, então a gente pode ver um Palmeiras desenhado em algum momento com 2 armadores, Veiga e o Felipe Anderson, e o Flaco Lopes sendo a referência a esse homem mais avançado. 2 alas para fazer os lados do campo, né? Abrir campo, dar profundidade e largura, e os 2 volantes aqui à frente da defesa com combate, boa saída para o jogo também. Ainda dentro desse sistema, como eu disse, existem outras possibilidades, como a do Felipe Anderson fazer esse jogador na vaga do Rafael Veiga, e aí o Palmeiras tem outras opções aqui para a dupla de ataque. Tem o Rony, que já jogou com o Flaco Lopes, tem o Bruno Rodrigues, tem o próprio Estevão, o Luiz Guilherme, que não fazem exatamente essa função, mas pode ser uma opção. E tem o Dudu, que vai voltar no segundo semestre e creio eu que será o titular ao lado do Flaco Lopes nessa dupla. Ou será o titular do time do Palmeiras, com outras possibilidades também. Aí a gente pode avançar em desenhos aqui desse Palmeiras. O Abel pode optar em algum momento por formar um losango no meio campo, e aí ter Aníbal, Zé Rafael, Felipe Anderson e o Rafael Veiga nessa função mais avançada, né? Aí poderia ser uma linha de 4 defensores, com Murilo, Gomes, e aí pode ser o Rocha ou o Mike na direita, né? Características diferentes, o Rocha constrói mais, o Mike dá mais profundidade, mas poderia ser, por exemplo, essa formatação do Palmeiras, um losango em algum momento. Pode ser um Palmeiras que retorne ao 4-2-3-1, como foi, por exemplo, né, naquele Campeonato Brasileiro, o primeiro dessa sequência do bicampeonato, em 2022, quando o Palmeiras tinha Scarpa e Veiga, né? 2 meio-campistas, o Dudu podendo ser esse ponta e o Flaco Lopes na referência, um jogador de velocidade para jogar um pouco mais adiantado, né? Então
Felipe Anderson traz ao Palmeiras essas variações, essas possibilidades. Ele pode ser esse meia mais central, ele pode ser um meia pelo lado direito, como vinha jogando na Lazio, né? E ele pode ser um terceiro homem de meio campo em uma eventualidade, um desejo do Abel de variar o sistema, que é algo que a gente tem visto muito nos últimos tempos. Fato é que o Felipe Anderson agrega nessa chegada ao Palmeiras possibilidades ao time do Abel Ferreira. Pode jogar em diferentes posições, pode exercer diferentes funções, traz uma bagagem tática muito grande, é um jogador ainda jovem, 31 anos, está na plenitude física da sua carreira e é uma espetacular contratação para esse segundo semestre do Palmeiras. Mas e você? Como acha que o Felipe Anderson vai ser encaixado nesse time do Abel? Linha de 3 zagueiros, linha de 4, meia pelo lado, terceiro homem de meio campo, esse meia mais central, enfim, espaço aqui embaixo nos comentários está aberto para que você deixe também a sua opinião.